isso aí, nós voltamos agora com a Elizabeth. Eu a chamo carinhosamente de Cici, né, Cici? É um prazer tê-la aqui comigo. É um prazer imenso estar aqui. Eu me sinto muito honrada com isso. É um prazer tê-la aqui. Muito legal. Tantas coisas lindas. Eu quero que você se defina para o público, Cici. Na realidade, eu adotei Avaré como minha cidade natal. Eu vim de São Paulo via casamento. E eu e meu marido decidimos que criar filhos aqui nos daria muita tranquilidade e segurança. Eu nunca me arrependi disso. Hoje meus filhos são adultos e eu acabei fincando raízes aqui. Há quanto tempo? Isso foi há 36 anos atrás. Então, Avaré hoje é minha cidade natal. Eu não me vejo mais como paulistana. Eu adoro ir para São Paulo, mas não é mais a minha praia. Eu gosto de ir lá para me divertir. Para passear. Tenho um ou outro trabalho lá sempre, mas mais a título de projeto. Obra mesmo, eu prefiro tocar aqui na região. Então, enfincando o pé aqui, que vocês ficaram por aqui, você já tinha um olhar de lince quanto à profissão, ou não? Você ainda não pensava nisso? Na realidade, eu sou formada há 40 anos, então eu já trabalhava nisso como solteira. Em São Paulo? Em São Paulo, mais precisamente no Mogi das Cruzes, na Valmet. Eu iniciei minha carreira profissional lá, porque a Valmet era uma indústria que estava ampliando e ampliando tanto que eles criaram um departamento de engenharia. Então eu fui aceita lá, meu primeiro trabalho, claro, com toda aquela inexperiência, aquela insegurança, mas foi uma grande lição. Você é arquiteta ou engenheira? Eu sou arquiteta. Arquiteta, Eu crio e os engenheiros que se virem para fazer aquilo reproduzir o que ela criou. Para aquilo ficar em pé. Não, estou brincando. Eu acho que a arquitetura e a engenharia, elas caminham muito junto. Não há por que existir um rixa, tá? Não tem por que ter uma competição. Um complementa o outro. Tem muitos engenheiros muito criativos que dão soluções fantásticas no nosso projeto, às vezes uma complementação. E eu acho que o arquiteto tem a obrigação de projetar dentro de uma viabilidade. Você não pode criar um absurdo e depois jogar isso na mão de um engenheiro estrutural e falar, vire-se. Ele vai sofrer um horror, chorar, não vai conseguir. Primeiro isso e depois fica inviável economicamente. Eu posso inventar ou criar coisas monstruosas, mas elas precisam ficar em pé. Então, aí você tem que trabalhar muito casadinho com o engenheiro. Aí depois você tem os projetos complementares. Você tem um projeto de hidráulica, que vai ser desenvolvido pela engenharia, um projeto de elétrica, que vai ser desenvolvido pela engenharia. Aí volta de novo na arquitetura, que é a parte da finalização, do revestimento, da decoração, do paisagismo, mas sempre aliado junto com a engenharia. Hora nenhuma eu estou querendo dizer que o engenheiro é menos. Tem coisas que são você está dizendo que é paralelo, né? Absolutamente. Muitos falam que a profissão é sombreada uma na outra. Não, eu acho que cada um tem o seu campo e dá para conviver muito bem. Eu tenho uma parceria ótima com o Gustavo da Gegon. Nós trabalhamos muito juntos. Eu tenho várias equipes de empreiteiro, mas eu trabalho com ele como construtora também e é muito bacana. Mas aí quando um possível cliente chega, porque ele quer a sua, até te pergunto depois, Cici, ele quer a sua mão, ele quer o seu, como é que fala? O seu savoir-faire naquela obra, ele quer o seu nome, ele quer aquela sua assinatura. Só que ele fala pra você, mas eu quero tal engenheiro, porque ele é da minha família, alguma coisa, como é que você faz? Não há problema algum. Não existe. Uma coisa é o projeto. Então eu sou o primeiro passo no sonho de uma casa, tá? Eu acho que um bom profissional, ele vai saber cativar, entender o que o cliente está querendo. Seja na forma do estilo, seja na forma da parte econômica, que é fundamental, porque nem sempre o sonho é possível, então a gente tem que trabalhar com essa realidade também. Mas eu já falei isso uma vez numa outra entrevista e reitero, nós fazemos parte de um momento muito feliz na vida de uma família, de um casal novo, que é o sonho. Então, eu quero fazer uma casa. Se enchem os olhos de esperança, de desejos, e a gente vai trabalhando essas ideias e coordenando e fazendo acontecer. Aí a logística fica por parte do engenheiro. Aí terminou a parte do estudo, eu desenvolvo o projeto de arquitetura com todos os detalhes.
por exemplo, até numa distribuição de elétrica, eu vou falar, eu quero aqui esse trilho com essas luzes, porque eu quero iluminar esse painel, essa parede. Então isso tudo faz parte da arquitetura. Aqui vai ter um jardim interno, ele vai ser iluminado de tal jeito, ou ele vai ter uma fonte, então eu vou prever um ponto de hidráulica. Terminei isso aqui, eu entrego isso na mão do cliente e ele terminou a parte gráfica. Pronto. Aí vem a segunda etapa, que é aprovar toda essa parte gráfica na prefeitura. Tá. Eu ainda entro como autora do projeto. E aí entra a direção técnica da obra, que é a obra em si. Onde muitas vezes, na maior parte das vezes, eu sou contratada. Seja para fazer a direção técnica, então eu só vou lá e vejo a boa aplicação do material. Ou a parte mais interessante, a administração. Então eu me responsabilizo pela compra do material. Que pode parecer inicialmente um pouco caro, mas não é. Porque nós temos várias obras que nós estamos administrando. Automaticamente, o nosso fornecedor vai dar um preço especial, a gente faz cotação, e se o preço dele não estiver bom, eu sei que eu tenho outras fontes de compra. Então, isso é fundamental para que o produto final saia bom, bonito e barato. Ou seja, de repente, você está com 3 obras. E você tem um fornecedor para material para as 3? Não. Sempre coto. Ah, tá. Cada prego que é solicitado pela obra, pelo mestre, ela é cotada. Tá. Porque naquele dia, aquele prego, estou dando um exemplo, pode ficar mais barato ali do que em outra fonte. Entendo. Então, se eu não fizer a cotação, eu estou ludibriando o meu cliente. Porque ele está pagando por um serviço que ele não está tendo. Okay? E aí o engenheiro entra secundariamente... Aí o engenheiro entra junto, me fornecendo o projeto estrutural, o projeto hidráulico, o projeto de elétrica. Se eu for responsável por tudo, eu vou tocando. A arquitetura permite que você abranja todos esses setores. Mas eu sou da premissa que quem é bom em tudo, na realidade, não é tão bom assim. Então, eu não dá, sei, né, gente? Temos que delegar, temos que dividir tarefas, não é assim? É bem por aí. E eu acho que a minha parte é a arquitetura, é a criação e é ver aquilo lá se erguendo da maneira como eu idealizei e como o meu cliente sonhou. E me fale então, uma eu coisa. Preciso de uma complementação. As suas casas, Cícia, aqui em Avaré, são muito bonitas, elas são... Ai, obrigada. Vamos lá, eu legal. como leiga, Fiquei muito feliz. que eu sou, gente, eu tenho várias casas vizinhas, que são todas de Cici. É verdade, ali no Jardim Europa, perto da sua casa, eu tive o prazer de fazer. Elas são neoclássicas, elas têm um perfil todo seu que nós sabemos. Onde você se inspira? Quais são suas referências? Na realidade, não é bem que você impõe o estilo. Tá. Você, nessa primeira entrevista com o cliente, você vai sentindo o que ele quer. O que ele quer. Porque se ele quer uma estrutura moderna em que não apareça o telhado, não tem problema algum. Tá. Fazemos também. Mas os arquitetos, de um modo geral, são procurados pelo estilo que eles têm. Exatamente, é isso que eu estou querendo Então, quem me procura sabe que eu gosto de jogo de telhado, que eu tenho essa mania de fazer sobrados que tem uma parte de terra em volta, então não fica parecendo um caixotão. Exato. Você mesmo tem um exemplo ótimo do Rodolfo Martins na sua frente, que é uma casa sim. térrea, porém tem uma parte elevada muito bacana. Então... você fez a casa do meu vizinho? Do Rodolfo e para baixo do Tiago Greati e mais para baixo a do Matheus. Ali naquela rua a gente... Não, mas do Rodolfo, meu vizinho? Rodolfo Martins. Não do filho, do pai? Do filho. Do filho, da frente. Da frente. Tá. Do outro lado da rua. Que é o neoclássico, que é o clarinho, os tons... É um contemporâneo, porém não moderno. Exatamente. Vamos supor assim, é clássico. A leitura é clássico. É isso mesmo. É pouco provável que uma casa naquele estilo vai ser pintada de lilás. Exatamente, tá? não existe. Porque isso não se encaixaria totalmente. Porém, eu gosto muito de cores dentro. As minhas paredes dentro sempre tem algum colorido. Carmim, alguma coisa, uma parede carmim. Um azul petróleo, é maravilhoso. Adoro. Um ocre. Depende do que vai ser colocado depois de mobília. Mas eu digo isso porque, assim, Avaré tem umas casas clássicas, neoclássicas, que é a cara da Cici, da assinatura Elizabeth Clenvist. Se nós vamos para outras cidades, aqui do interior que o seja, quando nós vamos num bairro residencial, que é o que ela tem muito hábito de fazer as casas,
A gente falou assim, aqui não tem casa da Elizabeth. Olha, por quê? Porque você, na realidade, você deu um plus na sua assinatura, no seu estilo. Ai, obrigada. Puxa, agora realmente... Podemos parar por aqui, tá ótimo. Não, brincadeira. Por exemplo, o Terras Altas, que é um condomínio que está surgindo. Você entra lá dentro, eu estou com 4 projetos em franco desenvolvimento. E nós temos quantas casas lá construindo? Acho que 5. Eu estou finalizando uma e hoje estamos fazendo a fundação do arrimo de outra e tem uma que vai iniciar agora em janeiro. E eu tenho certeza que aquilo que você falou, a pessoa vai entrar e vai falar, isso aqui é uma casa da Cici ou da Elizabeth, exatamente. Então, a gente cria um estilo, sem dúvida nenhuma. Onde você se inspirou de início? Porque aí você manteve isso. Claro que o cliente, se ele quer uma casa mais rústica, ele não vai chamá-la. Mas então, quando ele quer o seu estilo, ele vai. Eu tenho muitas casas na Represa, totalmente rústicas. Você não é só... É que aqui você está vendo urbano. Eu estou vendo urbano. Tá? Uhum. Eu trabalho muito em Campos de Olambra, na Olambra. Lá você trabalha muito rústico. Muito onde o meio ambiente em volta, que é terra, não vai... Imagina uma casa branquinha que nem essa. Então você se ambienta. São branquinhas, clarinhas, clean ao extremo. E você tem que se ambientar realmente, um lugar onde vai chover muito. Eu acho que um arquiteto que não tem versatilidade, ele diminui muito o nicho dele. Sim. E ele acaba se condenando. Porque eu acho que a arquitetura, antes de mais nada, muita pesquisa de material. Então hoje você trabalha muito ecológico. Eu acho que é uma casa, se possível, ser sustentável. Antigamente você tinha o aquecimento solar. Isso eu quero no próximo bloco. Legal, ok. Mas você tem que se inovar, então você pesquisa muito, você não descansa, você à noite você está folheando, você está procurando alternativas de materiais, os materiais que entram na moda, que saem da moda. Eu queria saber sobre materiais, como é que você instrui aquela criatura incauta, vamos supor, você vai procurar ajuda de um profissional como a Cici, você não sabe nada, entendeu? Ela vai ter que incutir na sua cabeça e mostrar os materiais, ou um porcelanato, ou um mármore, o que custo-benefício. Como é que você faz? Eu tenho como regra, independente do que, se eu fui contratada só para o projeto, por exemplo, e não para a obra, eu sempre falo para o meu cliente, eu sou a mãe desse projeto até o final. Então você fique à vontade de me chamar na hora da compra do acabamento, eu gosto de ir junto na loja. Por quê? Muitos materiais são lindos e são caros. Então a minha cliente feminina fala, mas eu me apaixonei. Falei, calma que dá para adaptar, fazer um detalhe com esse material. Então, se dinheiro não é problema, beleza, fazemos uma parede inteira. Nada-se de braçada, caso contrário. Caso contrário, você se adapta. E eu acho que o meu cliente de menor poder aquisitivo é um grande desafio. Porque é você chegar num resultado que vai deixar a pessoa extremamente feliz com pouco investimento. Ou o cliente de financiamento, que é um cliente muito assíduo nosso. Porque você faz um financiamento, você tem um X que você pode gastar. Fale-nos mais então sobre isso. Então vamos supor, se a criatura é financiado pela Caixa ou por outra empresa, ele pode fazer uma casa com você? Qualquer cliente. Porque a gente olha assim e fala, meu Deus. Não. A grande maioria dos meus clientes é aquela casa de 150 metros, 160 metros, que é um padrão classe média normal. Mas eu faço muito... junto com a Celi Ferreira, nós estamos fazendo um predinho popular. Ai, que bacana. É muito Celi, vem aqui logo também. Vai ser muito legal. Então, vai ter o lançamento agora, a gente vai começar a obra de um predinho residencial, ali em cima, onde ela já fez o Dona Carmen. E ele é muito bacana. São 2 dormitórios, isso tudo está dentro de 52 metros quadrados. Isso é um desafio. Você dá qualidade em pouco Colocar espaço. O dedinho de vocês. Isso é uma delícia. E, gente, um dedinho dela vale muito. Arquiteto não é caro. Arquiteto tem que ser bem aproveitado. Tem que tirar, então, esse tem estigma da mente das pessoas. O arquiteto tem que ir com você até o final. Até a hora em que você está abrindo a cerveja, que você está... Puxa, legal, é isso. Aí eu me sinto bem. Aí eu estou feliz. Porque muitas vezes, eles até chamam depois para eventualmente
Batizar o filho, crismar o filho. Não, mas casamento fica tão íntimo, sim. não é? Não você fica íntimo, você fica participa íntimo. da vida da família. Eu sei. Pelo menos durante um ano e meio, dependendo do prazo dessa obra. Tá? Então esse prazo pode ser acabar em 10 meses. Por exemplo, essa obra que nós estamos começando hoje, a nossa ideia é entregá-la dentro de 11 meses, então é muito rápido. Mas o cliente já é a terceira construção que eu vou fazer para ele. Então é legal, é um cliente satisfeito que está me procurando de novo, isso é muito satisfatório. E agora ele falou, eu tenho pressa, eu quero entrar nessa casa até o fim do ano, não seja por isso. E a pressão? É gostoso. É um desafio, mas daqui a pouco... Gostoso. Não tem obra que não tenha problemas, isso não existe. Não existe. Só não tem problema e não tem erro quem não trabalha. Vai ter, no avançar da obra, vai ter aquele cliente que ele está com medo, ele está amedrontado, ele está insatisfeito, mas é porque ele está... Isso é muito, quando o cliente está inseguro, por exemplo, se acontece alguma coisa no meio da obra, aí ele vem bravo e nervoso porque o dinheiro está escoando, como é que faz? De um modo geral, o cliente sempre está inseguro desde o momento em que ele te procurou, porque é uma novidade para ele, salvo quando ele já fez várias casas. Então, ele durante a obra, ele não consegue visualizar, porque a coisa tem que ficar feia para ficar bonita. Então depois, quando acabou o dinheiro dele no meio do caminho, isso não é insegurança, isso é tragédia. É o desespero, gente. Então a gente toma muito cuidado com o planejamento e o planejamento financeiro. E eu sou muito honesta sempre com os clientes. Falo, olha, nós podemos partir para esse caminho, nós podemos partir para esse caminho, isso vai custar X, isso vai custar Y. E aí ele vai me dar uma diretriz. E quando um cliente chega e fala, não, mas eu vou vender um carro para construir, fala, não, fique com o carro. Se ele vai vender o carro na época do revestimento, pode vender porque com esse dinheiro ele vai acabar e vai ter chance de ter outro carro. Senão ele no começo, ele perdeu o carro, ele perdeu o sonho, ele perdeu a casa e claro. aí não é bom para ninguém. E se não é bom para o cliente, não é bom para mim. Porque eu não quero, não é só pelo cliente, é pela casa, pela construção, pelo que você investiu ali em ideia, você quer ver a coisa crescer, acontecer. Daqui a pouco, mais um pouquinho da Elizabeth, quero continuar em materiais, eu quero já passar para metais e louças. Daqui a pouco. Legal. Olá, e nós voltamos com a Cici. Ela vai nos contar um pouquinho sobre sustentabilidade. Porque eu já contei aqui para ela nos bastidores sobre um grande prédio em Londres, que ele tem um jardim vertical ao lado. Como é que é isso, Cici? Hoje em dia, o que vocês estão procurando? Isso é a verdadeira sustentabilidade. Porque se você adota um jardim, seja ele vertical ou uma laje coberta de grama, você está fazendo um isolamento térmico muito bacana. Você tem isso, você tem as brises contra o sol e você tem, onde eu acho que a Avaré é bem legal, a Avaré obriga as casas com mais de 150 metros quadrados a adotarem um aquecimento solar. Então você vai usar uma coisa que não vai te onerar. Ela pode parecer um equipamento caro no começo, mas hoje em dia o solar já se encaixou na vida cotidiana. Agora a ideia é colocar muito a energia fotovoltaica, que é o uso do sol para gerar energia elétrica. E isso ainda é um investimento um pouco caro, mas inicialmente isso vai na obra. Isto vai fazer parte do nosso dia a dia. E eu acho que a terceira coisa de sustentabilidade fundamental é a captação de águas de chuva, ter cisterna, que você tem um terceiro uso para essa água. Então, você tem uma tubulação para água fria, água quente, você vai ter uma terceira tubulação para essas outras coisas que não necessitam de água potável. Isso é bem bacana. Supor, aí é uma dúvida que acho que muitos de vocês têm aí em casa. A minha casa foi construída há 17 anos, então ela não tem, nós não partimos dessa premissa básica que a Cici nos conta agora. Eu posso reformá-la e colocar isso? Se você tem água quente e água fria, é só colocar o aquecimento solar, isso é muito fácil. Para energia fotovoltaica também eu vou precisar da área das placas e tudo mais.
Aí é o caso, por exemplo, o engenheiro eletricista vai te dar uma solução muito melhor do que uma arquiteta, porque isso é a praia dele. Olha que bacana, tá? ela nos orientar sobre isso. E isso eu acho que é uma coisa que vale muito a pena ser procurado, porque é o nosso futuro. A energia está aumentando muito de preço. Como foi o nosso futuro lá atrás, o aquecimento solar, que hoje está inserido dentro do nosso dia a dia. Como as pessoas conscientes captam as águas pluviais, jogam numa cisterna, que nada mais é do que um depósito na terra, e vai ter uma bombinha verde que vai jogar ela para uma caixa em cima, fazer a distribuição para irrigação do jardim, para limpeza de pisos e tudo mais, eventualmente para as descargas sanitárias, onde aí a qualidade da água precisa estar clara, porque senão a dona de casa vai odiar aquela marquinha no vaso sanitário, na louça dela, isso ninguém quer, ainda mais louças que são uma coisa maravilhosa, né? Então... Gente, mas olha, a Cici nos fala com uma praticidade, como é que vai ser tudo, né? Como é que pode, assim? Eu acho que são coisas que você introduz, o seu cliente, ele às vezes não conhece isso, fala, olha, você pode usar isso, você pode usar aquilo, então isso é bacana, porque você abre um campo enorme. Nós somos leigos, não sabemos, exatamente. Ainda bem, porque senão vocês não precisariam do profissional, então isso é muito bom. E Cici, vamos supor, entre reforma e construção, eu tenho certeza que você prefere construir uma casa de acordo com o perfil do seu cliente e tudo, mas e se eles te colocam uma casa e falam assim, eu preciso de você, Cici, para reformá-la? Uma reforma é uma coisa muito gostosa, muito prazerosa. É um desafio. Porque é o antes e o depois. É o mesmo quando um médico, um cirurgião plástico pega uma pessoa e fala, yes, vamos transformar essa criatura. Essa criatura. Isso é muito bacana. Reforma só tem um perigo, você tem que tomar muito cuidado no que você vai fazer para ela não virar uma destruição. Se eu arrancar todas as paredes, arrancar tudo, não é reforma. Melhor demolir, né, Melhor demolir. Então, tem que ter uma análise muito fria se vale a pena. Se a elétrica não está comprometida, a hidráulica, o esgoto, o telhado, é uma casa mais antiga, não é nova. O madeiramento, se vale a pena reformar. Eu, de um modo geral, eu amo. E a gente tem resultados fantásticos com reforma, é muito gratificante. A gente tira foto antes e fala, nossa, olha como isso ficou. Uma coisa bem... Mas você então, você gosta de ambas as situações, tanto construir quanto... Você é muito boa, né, Cici, no que você faz. Não sou muito boa, mas eu tenho uma coisa, eu amo casa, eu amo construção. Você me perguntou antes, mas não causa muita pressão, muito estresse? Isso faz parte do nosso dia. Ninguém vai me chamar se está tudo em ordem, mas você vai me chamar se você tiver alguma opinião, algum problema, para eu tentar solucionar. Não estou dizendo que eu consigo solucionar tudo, mas a gente corre atrás. Tem certeza que sim, ela consegue? Não. Ela é uma asa no que ela faz. A gente se empenha naquilo que faz, e eu acho que isso é fundamental, do mesmo jeito no que você faz, que você é ótima nisso. Imagina. Então, não, sério. É fácil bater papo, gente, com gente gostosa, assim. Não, mas então, olha com você está me deixando à vontade, eu estou falando, mas isso é uma qualidade, e eu procuro aplicar isso no lado meu da construção, que é uma coisa muito mais bruta, né? E o que é o pior? Você acha que é o que te pega, é o cerne, que te deixa um pouco irritada nessa tua árdua tarefa, que talvez você não ache árdua, entendeu? É o seu dia a dia e você acha prazerosa. Falta de cumprimento de fornecedores. Como assim? Então, conte prazos. Todo. Prazos de fornecedores, você está contando com aquele material porque ele precisa ser aplicado hoje, porque amanhã vai entrar o outro, depois vai entrar o outro. Seja por isso se o primeiro não vem, o segundo vai falhar, gente. O terceiro vai falhar. Porque o pedreiro, o servente, o empreiteiro, você comparecendo na obra, você está ali junto, você está vendo se o erro vai acontecer ou não. Isso é sinal de um profissional consciente. Porque tem profissionais, infelizmente, que assinam e nunca comparecem na obra e deixam o proprietário falando sozinho. Eu acho isso lamentável, porque isso é uma criação sua, você tem que acompanhar. E atrasa a sua vida. Então, é o cliente desgostoso. Eu tenho clientes que me procuram falar, socorro, eu me perdi, então você assume. Mas lá atrás, talvez tenha sido contratado um profissional ou não. Tem que exercer, ele tem que atuar, ele tem que estar ali junto na obra. Eu brinquei, eu cheguei de uma obra
Hoje o pessoal me Linda, olhou assim, meio... ela Não, vai o de pessoal seda me pra olhou obra, torto e falou, gente. onde você vai? Eu falei, gente, eu tenho um compromisso outro hoje e eu não vou ter tempo de fazer todo o oba-oba, então vamos que vamos. Então você fica, você participa ativamente, junto. Você só me Você é uma encontra... peã de obra. Peão de trecho, com Peão certeza. de trecho, eu falei peã de obra, gente. Porque de dia você vai me achar no escritório se eu tenho um compromisso, se eu tenho um cliente que quer falar sobre um projeto, coisa assim. O resto do tempo, Nas o escritório obras. é no WhatsApp, na comunicação e eu estou nas obras. Porque senão você se perde. Você tem que estar junto ali. Você não pode evitar o erro, mas você pode minimizá-lo. É um momento de muito estresse para nós. Nós, eu digo, estou abraçando todos vocês, né, na causa. Para quem constrói, pois eu te pro convido dinheiro. a construir uma casa com a gente. Com a administração, você vai comigo nas lojas escolher acabamento, que é uma coisa muito gostosa. Então, vamos e falar só lá adiante. about, gente, acabamento. Sabe o que é acabamento? É a coisa mais gostosa de uma obra. Ela tá toda em pé. Eu já passei por isso. Aí vem louça, vem metais, que é a coisa mais linda. Que é vem quando os armários, tudo. que são um grande drama, né? As mulheres adoram, porque... Outro dia, numa entrevista, eu falei, a mulher não quer saber do cimento, do tijolo. Não, isso é um problema do homem. Não. Mas você fala, acabamento, um revestimento 3D, que são bárbaros, entraram na moda. O que é um revestimento 3D? É um que tem alto relevo. Então, existe uma gama imensa, hoje em dia, de porcelanatos que, quando instalados, parecem madeira, parecem pedra, parecem... coisas feitas já em 3D. Não é da minha época, gente. Não, é maravilhoso. Isso é lindo. A pastilha... armário à noite, acende luz. Armário para pegar um tupperware, que ou seja, não é assim? Você ilumina esses 3D do piso para cima, ou então com as dicróicas, com as LED, você cria o efeito. Gente, não tem coisa mais gostosa do que uma casa entre as 5h30 da tarde até o anoitecer total. Porque você tem ainda o presente da luz do céu, mas você já está trabalhando com luzes, o clima está ficando aconchegante. Numa noite de verão, falou, oba, vamos abrir uma cerveja gelada ou tomar uma taça de vinho. Então é a hora mais gostosa do dia numa casa. E é a hora que eles abençoam Cici na vida deles, entendeu? Amém. Porque nós somos criaturas leigas e precisamos de pessoas como a Cici para nos orientar nessas quesidas, não é? Desse lado bonito. Mas aí de que fazer você uma está casa. junto com o cliente, na loja, você está escolhendo junto as cubas, as louças, os metais, que tem de tudo. Você trabalha os conjuntos, porque às vezes o cliente escolhe um conjunto que só o misturador vai custar R$1.000, R$1.200. Mas aí o registro que combina com ele custa outros 800, 900. Sim. Aí você apresenta um pacotinho desse tamanho e fala, olha, aqui você gastou R$5.000. A pessoa olha para você e fala, em algum lugar eu errei. Então a gente trabalha o que pode, e aonde eu posso esconder o registro, que eu posso pegar uma alternativa mais barata. Entendi. Nisso você está junto. Nisso você está perseguindo o encanador, o engenheiro hidráulico. Fala, olha, não pode ser aqui não. Tem que ser aqui porque eu vou esconder. Esse acabamento é muito caro. Eu quero investir no acabamento. E o que é uma casa atemporal? Aquela que perdura por décadas e décadas e ela não perde o estilo inicial dela, ela não fica démodé. Se é que hoje existe para uma casa, seria o fim do mundo, o fim da picada. É que eu vou te falar uma coisa, até produção espera. Lembra dos anos 70, aqueles azulejos medonhos que tinha nos Estados Unidos, nos hotéis? 60, 70? Tá. Como é que podia colocar uma coisa daquelas? Olha, entendeu? Nós tivemos a fase aqui também dos azulejos estampados, floridos, que chega uma hora que você entra numa cozinha e fala, nossa, tem vontade de chorar. Tem 57 buquês de flores. E como é que você fala para a pessoa, coloque o clean, o clarinho, o cru, o branco, o marfim, para que você, em várias texturas, para que você não enjoe. Você tem essa acessibilidade com o cliente, você conversando, você colocando para ele que de repente uma bowl cheio de pimentões vermelhos e amarelos compõe a cor que você precisa. Pronto. E amanhã pode ser pimentões verdes. Ou você põe os alhos, que são lilazes, roxinhos, clarinhos. Então com isso você dá as cores. Então dá. Mas quando há insistência, eu pinto paredes. Eu posso pegar uma parede e pintá-la de uma cor. Se daqui a 2 anos eu estou enjoada dela, tinta nela. Tira. Se eu pus um acabamento perene, aí eu já vou ter que chamar de novo um pedreiro para tirá-lo. Mas eu posso usar um papel de parede. Tirou, colocou outro. Claro. Então você tem uma gama, fazer uma gama imensa. Que dure. Que você possa mudar depois sem grande quebra-quebra, que é legal. Você só troca
esses acabamentos que a gente já deixa meio... Eu fiz a casa do meu filho, a área de lazer dele é azul petróleo. Quando eu coloquei, todo mundo ficou assim, nossa, ficou lindo. Qual que é meu vizinho? É sua filha ou é seu filho? Meu filho. Ah, é que é meu vizinho. É. Isso. Aquela casa tá linda. Ai, por favor, de ir lá conhecer. Eu vou, gente. Então, numa próxima, eu gostaria de mostrá-la por dentro. Eles estão... Eu quero muito. Olha, não invadir a casa alheia, gente, mas é uma casa de financiamento e tudo que eles quiseram a mais do que o financiamento permitia, foi conversado. Fala, para colocar isso, eu preciso de uma verba de X. Então tá dentro sim, senão a gente ia no financiamento. E a gente conseguiu um resultado muito bacana, em tudo, até nos armários. Eles estão agora finalizando a instalação dos armários. Por quê? Porque é uma casa financiada, então ela vai... A hora que estiver pronta, eu vou entrar em contato com você. Vai ser um prazer, se vocês quiserem que nós vamos lá com a produção e a Cici nos mostrando cada detalhe, que vai ser uma diretriz para todos nós, assim o faremos, tá? E eu finalizo te perguntando sobre uma coisa, Cici. Me fale sobre o último projeto, o próximo e o preferido. Você consegue? Porque são tantos, né? Projeto bacana mesmo. Ai, foram vários que a gente entregou. Mas eu tenho uma predileção especial pelo Júnior Oftalmo e a Clarissa, que foi uma casa linda, que nós reformamos de fio a pavio. Sala virou suíte e de repente no meio do caminho ficou a área social. Se o Júnior me deixar, quero conhecer aquela casa também. Foi um momento muito feliz, foram clientes fantásticos. Então, o meu próximo cliente, seja quem for, vai ser o predileto. Isso é a regra número 1. Então tá. O último, ela disse. Mas o meu próximo cliente fundamental para mim agora é o Arco-Íris. Que é? O Arco-Íris é uma instituição que cuida de autistas aqui. Ele surgiu lá em cima no Fraternidade e agora ele está no Bom Samaritano. Desculpe, falei errado, no Bom Samaritano. E nós ganhamos uma casa antiga agora. Eu vou fotografá-la e vou te enviar. E nós vamos transformar e é um serviço voluntário. Então, as voluntárias que trabalham lá, os psicólogos, todo mundo trabalha no sentido voluntário. E é muito bacana, é muito gratificante. Para o autismo. Para o autismo. Então, eu acho que isso vai ser... Esse é um sonho, tá? Eu acho que nós profissionais, não seja em qual ramo estivermos, nós temos que dedicar o nosso tempo também a essas coisas. Então, eu tenho o prazer de também trabalhar junto no Asilo Rafa, que é bem pobrezinho, mas é muito gratificante trabalhar lá. A gente trabalha no Semeador, em Águas de Santa Bárbara, que cuida de doentes. Então, eu acho que isso é uma forma de agradecer. Eu, particularmente, eu tenho 3 filhos, e herdei mais um com o casamento, que eu amo muito, e a gente tem que agradecer de não ter problemas de saúde. Exatamente. Então, se você puder ajudar, se doar, se doar, não seja importa que maneira, que época, você tem que se dedicar a isso também. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. É isso mesmo. E todo mundo nesses ramos sempre herda uma casa antiga, um cômodo, ou tem que transformar. Então, aí eu entro com tudo e é muito gostoso. Bacana. Então, se nós tivermos, nós e a produção, a oportunidade de visitar eu vou te chamar depois. Pode me chamar. O Lar dos... Tá bom, gente, produção? E eu vou, oportunamente, de você, de repente, um dia te interessar fazer uma entrevista. Claro que é muito bacana. Será um prazer, porque, claro, né? Se vocês quiserem, que divulgação, gente, é tudo nisso. Claro. Eu tô fazendo minha bandeirinha, mas é fundamental. Prazer, né, produção amada? Iremos com prazer lá. Legal. Tá bom? Eu agradeço muito. E assim, nós nos despedimos. Eu adorei tê-la aqui conosco. Eu que adorei. Vocês, eu acredito que tenham absorvido muitas coisas de Cici, que são valiosíssimas, de um bom gosto incrível. Agradeço demais. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo No Camarim com Camila Cleo. Tchau! Do Vale TV, informação é tudo.